Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Yasmin Ferreira e hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma síndrome que afeta muitas mulheres e que pode comprometer o funcionamento emocional e social da mulher. Os sintomas mais comuns são desânimo, sentimento de culpa, alterações do sono, ideias suicidas, temor de machucar o filho e redução do apetite. A depressão pós-parto traz inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no aspecto afetivo. As crianças, por sua vez, têm maior risco de apresentar baixo peso e transtornos psicomotores, além de outros problemas de saúde. Hoje nós contamos com a presença da doutora Berenice Maria Fiorese, que é formada em psicologia, especializada na abordagem sistêmica e atende crianças, adolescentes, adultos e famílias. E também contamos com a presença da Alexia Lopes, que é a mãe do Miguel e enfrentou a depressão pós-parto quando seu filho tinha 2 meses. Obrigada por ter vindo, Alexia, e também doutora Berenice. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora. Então, doutora Berenice, qual a diferença de uma simples tristeza, de um momento de desânimo, para a depressão pós-parto de fato que merece um tratamento? Yasmin, então, a tristeza, ela é comum e ocorre quando a mulher tem um bebê justamente pelo processo de diminuição muito abrupta dos hormônios que estavam muito em alta, né? Que é o hormônio da progesterona e do estrogênio. O estrogênio está ligado ao hormônio da felicidade, a serotonina. Então há essa queda. Então do 1º ao 15º dia é natural que as mães, 80%, passem por essa tristeza, né? Que ela começa e tem um fim, termina, né? Lentamente ela vai terminando. E a depressão não, ela é persistente. Então essa angústia ela continua na mãe e vai piorando ao invés de cessar. Né? Então ela fica desanimada por muito tempo, ela já não consegue mais cuidar do bebê como deveria, né? Isso vai afetando, vai trazendo culpa, né? Ela vai adoecendo. Então a depressão é uma doença, a tristeza não. Alexia, você pode contar pra gente como foi o processo quando você percebeu que estava com uma depressão pós-parto? Então, no final da minha gestação ela já foi bem complicada, assim. Então eu tive várias dores, eu tive um cisto, né, na coluna que foi bem complicado. Então, e eu tive no início assim uma necessidade muito grande de querer parto normal. Então a minha frustração já começou ali, porque eu não tive um parto normal, porque eu não tive as condições necessárias, não tive dilatação, o bebê não encaixou direito, enfim. Então eu fui obrigada a fazer uma cesárea. Isso ali já me deixou muito frustrada. Nós ficamos 3 dias no hospital, no 4º dia a gente já estava no 24 horas, porque ele só chorava. E eu olhava para ele e falava assim, o que eu faço? Então eu me sentia mal porque eu falava assim, tá, é uma criança, é lindo, maravilhoso, nossa, é mágico você conceber uma criança, você, né, gerar uma criança. Mas eu olhava e eu não sabia o que fazer. Aquilo me assustava, aquilo me deixava com medo de chegar perto. Eu achava lindo, mas quando começava a chorar, a minha vontade era chorar junto. E eu chorava. Eu chorei por dias e dias e dias e dias. Durante uma semana, mais ou menos, todos os dias. O dia inteiro eu tinha crises horríveis de pânico. Eu cuidava, dava banho e tudo, mas eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu tinha medo de pegar na criança, eu tinha medo. Eu olhava assim, eu falava, não, sabe? Não tem aquela sensação, tipo, é meu. Sabe assim? Então ali, no começo eu achava que era normal. Eu falava, não, calma, né? Daqui uns dias passa e tal. Mas não foi passando. Então aquilo foi piorando. Eu tive uma perda de apetite muito grande. Eu não dormia mais, independente se ele estava dormindo, mas daí quando ele dormia, eu precisava ficar acordada para ver se ele estava respirando. Eu pegava o espelho e colocava no narizinho para ver se estava respirando. Então eu fui tendo todos os sintomas, assim. Perda de sono, né, a perda de apetite que foi muito grande, eu perdi quase 20 quilos em um mês. Então, além da amamentação que emagrece, né, mas assim, eu não comia, eu só chorava, sim, sem controle nenhum, eu não tinha controle de nada. E aquilo foi me deixando muito mal. Então ali eu já vi que não estava normal e foi o momento que eu falei, olha, eu não tô bem. E eu tive a força de falar, eu não estou bem. Por mais que aquilo falasse, eu falava pra mim, eu falava assim,
não era pra eu estar assim. Eu não posso ficar assim nesse momento. Ele precisa, e o que me assustava era isso, ele precisa de mim, pra tudo. A única coisa que ele faz é respirar sozinho, porque o resto quem faz sou eu. Então ali eu percebi que eu não estava bem e foi quando eu pedi ajuda. Berenice, o que uma mãe, uma mulher deve fazer quando ela se vê numa situação como essa? Qual a primeira atitude que ela deve tomar quando ela percebe que não tô bem, não tô legal? Se ninguém da família estiver percebendo, né, essa mudança na mãe, é importante que ela sinalize, né, o quanto antes, seja para o marido, se ele não perceber, contar realmente o que está acontecendo, o que está internamente, o sofrimento que ela está tendo, não minimizar esse sofrimento, né, e procurar as redes de apoio, né, a família, a mãe, a própria ginecologista encaminha, se for o caso, né, e não ficar sozinha, né, não minimizar o problema. Eu acho que esse é um fator bem importante. Alexia, a sua família chegou a perceber quando você estava, né, com sintomas da depressão, ela chegou a perceber como foi esse apoio da tua família, você recebeu, como foi? No começo assim, como a gente estava falando, né? No começo assim, é normal. Assim, a gente tá passando por um momento que ninguém tinha conhecimento, por exemplo. Eu e meu marido somos pais de primeira viagem. Então nós não tínhamos assim essa noção de o que fazer. Então, é normal, tá todo mundo se acostumando. Mas a partir do momento que aquilo foi afetando na saúde dele, foi afetando na minha, e aquilo só foi progredindo, a gente viu que, opa, tem alguma coisa errada. Então, a gente percebeu logo, por mais que eu não tenha, né, procurado atendimento médico na época, logo em seguida, mas a gente percebeu, assim, que foi muito rápido. Então, é isso, assim, sabe? Foi bem complicado no começo. E, doutora Berenice, com que frequência que você atende casos como esse? A frequência não é muito grande, né? Mas depressão, sim. Né? Às vezes, como a Alexia estava Alexia. Ai, meu Deus, desculpa. Vou falar de novo. A Alexia estava nos contando a procura de um psiquiatra, de um psicólogo, ele demora um pouco. Geralmente não é a primeira opção, né? Geralmente ela vai pro ginecologista, o ginecologista vai avaliar, daí passa para um psiquiatra, o psiquiatra vai encaminhar para o psicólogo, porque é mais uma medida de emergência, quando é um caso mais grave, né? Geralmente a psicoterapia, ela demora mais tempo. Então, até chegar nesse ponto, até chegar nesse ponto, vários... passa por outras fases, né? A não ser que a pessoa já esteja, já tenha o psicólogo, já esteja fazendo terapia. Mas aí, geralmente, vai ser uma depressão mais leve, controlada, né? Eu acho que até, querendo só acrescentar um pouquinho, acho que entra até essa questão do que eu falei antes, né? No começo a gente acha que é normal. No começo a gente fala, não, vai passar. Mas quando você vê que não vai passando, daí que é o problema, né? O debate está muito bom, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Estamos de volta com o debate Unibrasil e o assunto de hoje é sobre depressão pós-parto. Estamos aqui com a Alexia Lopes, que passou pela depressão, e também com a doutora Berenice Borsari, que é especialista no assunto. Alexia, você pode contar pra gente qual foi o pior momento da depressão e como que isso atingiu, se de alguma forma isso atingiu a vida do Miguel, seu filho? Atingiu porque o pior momento foi quando eu percebi que eu não tava bem e eu falei, preciso de ajuda. Então, meu marido teve um papel muito importante nesse momento, a minha mãe também, né, tava ali do meu lado, enfim, falando, não, calma, a gente vai conseguir, a gente vai entender.
E o pior momento foi quando eu senti que eu não tinha mais a barriga. Então eu fiquei 9 meses, eu tava imensa no final da gestação. Então quando eu senti aquele vazio, pra mim, sabe, era como se eu não tivesse mais conectada com ele. Então aquilo começou a me deprimir, começou a me deixar, peraí, agora eu não posso mais ter ele protegido. Então quando eu comecei a ter a privação do sono, não que ele não dormisse, mas assim, eu não dormia. Porque daí, enquanto ele dormia, eu ficava acordado. Que era, o certo era eu dormir junto. Mas o pior momento foi quando eu fui sentindo transtorno de ansiedade muito, muito fortes mesmo. Então, eu tinha crises assim de horas, que duravam horas e horas e horas, e a sensação era de morte. Eu falei assim, eu vou morrer? Eu não vou dar conta. Então, a partir do momento que eu olhava para ele, eu falei assim, eu não tenho capacidade para ser mãe, porque ele tem uma necessidade muito grande, né, da gente, tanto de mim, mais da mãe do que do próprio pai, né, de quem está em volta. A amamentação, enfim. Então, ali começou a ser para mim o pior momento, assim, quando eu vi que eu não ia dar conta. Mas na minha cabeça, né? Tanto que eu tô dando conta até hoje, mas enfim. E ele também começou a sentir, porque daí ele não mamava, aí ele começou a tomar complemento, o complemento começou a ser insuficiente, ele teve uma anemia um pouco grave, a gente teve problema com o pediatra também, a gente trocou de pediatra várias vezes porque não dava certo, era falta de atenção, enfim, até que a gente achou um pediatra que, nossa, superou todas as nossas expectativas e recuperou o peso dele. Então o pediatra também fez um tratamento com ele e acabou fazendo comigo, tanto que foi o motivo de eu não ter procurado um psiquiatra, né, um psicólogo, enfim. Mas a saúde dele foi bem afetada no começo. Doutora Berenice, você até comentou que às vezes as pessoas podem diminuir, né, a dor dessas mães, dessas mulheres que estão passando pela depressão. Você acha que há bastante casos como esse, ou que também as pessoas têm resistência em procurar um profissional por medo desse julgamento, né? De, a fulana tá lá perdendo tempo, gastando dinheiro com um profissional, sendo que isso é frescura, né? Muitas vezes considerado assim. Você acha que há essa resistência por parte das pessoas e também essa forma de pensar da família, dos que estão em volta? Então, veja, Yasmin, também levando em conta tudo que você está trazendo para a gente, bem isso, é um turbilhão de sentimentos e emoções nesse momento, né? E envolve toda a família, não só a mãe, né? Então, muitos da família acabam achando, tem frases já das crenças que vem passando de família para família, isso vai passar, isso não é nada, né? A gente escuta muito, né, a própria mãe dizer para a filha, eu já passei por isso, tua avó teve 9 filhos e isso é frescura. Não, hoje nós sabemos que a depressão é realmente uma doença. Mesmo ela não tendo procurado ajuda, eu acredito que o apoio que ela teve na família foi bem eficiente para ela hoje estar aqui contando essa história. Mas não é sempre que isso acontece, né? Sempre o ideal, eu recomendo sempre ir procurar um profissional para dar esse apoio também, né? Que provavelmente ela teria sofrido menos se tivesse sido acompanhada com um psiquiatra, por exemplo, tomando aí um antidepressivo, né? Não sou eu que vou dizer, falar desse assunto de medicamentos, mas certamente teria diminuído um pouco esse sofrimento pelo qual ela passou, não teria chegado a esse ponto, né? Então sempre eu digo, olha, tá sofrendo, não minimize, né? Vai procurar ajuda. Existe hoje bons medicamentos, né? E também o psicólogo para mostrar para essa paciente o que é realmente que o amor está ali, ela não está tendo falta de amor, né? E sim uma doença naquele momento, né? É o cansaço físico, veja, é lidar com muitas exaustivo, coisas ao mesmo tempo. É o bebê que chora, é o bebê que não se alimenta direito, é a falta de sono, é a falta da libido, que às vezes o marido até reclama, talvez não entenda. Então há uma certa cobrança do amor romantizado, que a gente vê muito em revistas, né? Em novelas, a mãe cuidando do bebê. Quando o neném nasce, não é isso que acontece. Né? Ele chora de 3 em 3 horas, quanto não de 1 em 1. Então, muda totalmente o dia a dia da mãe. Né? A mãe que é uma boa profissional, que está acostumada a dar conta de tudo, quando nasce um neném,
totalmente diferente, é uma outra atividade. Né? Uma outra Ser realidade. mãe é uma outra realidade. Né? E o neném realmente depende totalmente da mãe, entre aspas, né? O pai pode fazer o papel da mãe, a avó pode fazer esse papel também. Alexia, você sentiu que julgamentos poderiam vir nessa fase onde você estava passando por essa depressão, num momento em que todo mundo achou que você devia estar feliz, né? Olha, julgamento até eu não tive tanto, porque justamente eu não falava para as pessoas. Então todo mundo, ai que lindo, ai que não sei o quê. Então o Miguel chamava muita atenção porque ele nasceu muito branquinho, quase ruivo, assim. Então ele chamava atenção. Então quando eu, então pois é, lindo, né, maravilhoso. Só que eu não falava para as pessoas. Então a questão do julgamento até não me afetava tanto. Eu tinha medo do que meu marido pensaria, ou da minha mãe. Mas eu senti que se eu não falasse nada, seria pior para mim e pior para o bebê, né? Então eu não senti o julgamento tão grande das pessoas porque eu não falava. Mas teve uma hora que eu tive que falar e a sorte é que eu não tive julgamento da minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe, muito pelo contrário. Filha, eu entendo, eu já passei por isso. Então, né? E a minha mãe, na época que eu nasci, ela era sozinha. Então, ela não teve apoio absolutamente nenhum. Então, ela sabia o que era se sentir sozinha, por mais que eu não estivesse. Mas o sentimento que a gente tem é de solidão. Então eu não tive medo de julgamento porque eu acabava não falando, né? Falava dentro de casa, mas para os outros estava tudo às mil maravilhas, digamos. Será que talvez por esse medo de ser julgada ou porque você achava que não estava acontecendo nada? Justamente por isso, porque eu falava assim, não, mas eu não posso falar isso. Não é para eu estar num momento de depressão, digamos, né? Por mais que eu não quisesse, eu não gostava de pensar nessa palavra. Depressão, não tô com depressão, só tô passando por um momento. Mas o fato de não falar era justamente por isso. Eu falava assim, não vou falar isso, que a pessoa vai falar, nossa, ela é louca, né? Deve estar num momento mais pleno da vida dela. Não é. Então é muito importante a gente trazer essa questão de desromantizar a maternidade. É complicado, tem muita gente que é contra falar sobre isso, tem muita gente, realmente. Mas é um tema tão importante que a desromantização é muito séria. É um tema que merece ser destacado, sabe? Doutora Berenice, quais as recomendações que você dá para as mulheres, para as mães que estão passando por esse problema da depressão pós-parto? Então, Yasmin, é realmente procurar ajuda, sabe? Não tentar ficar sofrendo sozinha, né? E ela tocou num assunto muito importante, né? Desmistificar essa história de que é só amor, né? Eu acho que a ambivalência nesse momento é muito grande entre amor e ódio. Claro que tem pessoas que têm babá, tem isso e aquilo, talvez não sintam tanto, mas para nós, pessoas comuns, assim, que realmente vivem a maternidade, que estão ali dia e noite cuidando daquele bebê, o amor, e eu vou falar raiva, um termo bastante forte, mas às vezes você fica, meu Deus, outra vez está chorando. E é interno tudo isso. Na verdade, você conversa com você mesma, né? Dizendo, de novo, né? Não é raiva, mas você diz, nossa, eu nem consegui cochilar e já estou precisando acordar, né? Então você acaba não dormindo e essa falta de sono agrava ainda mais a depressão. É o que vai levando à depressão, né? São os comportamentos, é um dia a dia bem pesado que a gente vai tendo um desgaste físico, mental, emocional, né? E não é para todo mundo, né? Tem pessoas que passam bem, mas certamente sempre vai ter esse desconforto, essa adaptação, né? Então, procure ajuda, não tenha vergonha, né? Isso acontece para 80% das mulheres, esse amor, essa ambivalência, né? Então, vamos lá, não vamos ter vergonha de contar dos nossos sentimentos, porque não é falta de amor, é um momento só que está ali difícil de adaptação. Sim. Alexia, você como mãe, como mulher que passou por esse problema, o que você gostaria de dizer para as mulheres que estão nos assistindo, que talvez estejam passando por isso ou já passaram também, um recado que você deixa para elas? Olha, é muito importante, como eu estava falando anteriormente, a gente destacar a importância de falar sobre isso. A necessidade de se mostrar para as pessoas, de mostrar o que você está sentindo, porque é muito mais grave do que a gente fala. E a gente acaba,
antes de ser mãe, eu sempre ouvia a fase, o tempo do puerpério, né? Então, o puerpério precisa ser estudado. As pessoas precisam entender a gravidade e a potência que tem a época do puerpério, que são ali os 40 primeiros dias da criança. Eu entendi logo que eu não estava bem, pedi ajuda o quanto antes para o meu marido, para minha mãe, e foi isso que deu a possibilidade de eu melhorar. Então, daí depois disso, depois que eu vi que ele não estava bem, fui conversando, e o pediatra dele também foi me orientando, as coisas foram melhorando. Ele ganhou peso, ele perdeu muito peso no começo, muito, e não podia. Então, ele tinha que ter dobrado de peso numa época, ele estava com metade do que ele deveria estar. Então, a saúde dele foi sendo prejudicada. Quando eu vi que a saúde dele também estava sendo prejudicada por minha causa, digamos assim, né? Não era por minha causa, mas por toda a situação. Então, ali eu vi que, opa, peraí, eu preciso entender o que eu tô passando, eu preciso entender que ele não tem culpa, ele não entende, mas que eu tenho os pilares, né? Minha mãe, meu marido, minha família, minha irmã também sempre esteve presente. Então, eu gostaria de dizer que é muito importante você se entender, se identificar e falar para as pessoas. Não é um momento fácil, não é fácil você dizer não estou bem, estou doente, e procurar ajuda. Eu acho que se você não procurar ajuda é pior, porque você vai chegar num determinado momento que você não vai ter como sair daquilo. Eu tenho alguns sintomas que, claro, perduram até hoje. Culpa, sensação de medo, fazer alguma coisa errada e tal. Mas, né, são coisas mais controláveis com o decorrer do tempo. O Miguel vai fazer 8 meses. Então, você vai aprendendo. Ele vai aprendendo com você, rotina, enfim, vai aprendendo isso e aquilo. Então, é aprender a pedir ajuda, sabe? É entender que você não tá bem e que aquilo não depende mais de você. A partir do momento que você perde o controle dos seus pensamentos, do seu corpo, do que você tá fazendo, peça ajuda. Eu gostaria de agradecer pela participação da psicóloga Berenice, também da Alexia, né, que é mãe do Miguel. Obrigada por terem vindo, por terem aceitado participar desse debate, que é um assunto que merece ser pautado e refletido. Com certeza esse debate vai ajudar várias mães que passam ou que passaram pela mesma situação. Vocês têm alguma consideração final para a gente encerrar, doutora Berenice? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto e mais uma vez, né, dizer para as mulheres prestarem atenção, se conhecerem bastante a ponto de perderem o controle, que a gente tem costume de sempre ter o controle de tudo, né? E nesse momento não esquecer que você nem sempre é um parto normal, às vezes é cesárea, e cesárea é uma cirurgia. Então a mãe nesse momento também está precisando de cuidados. Então eu acho que é pulado essa fase, né? A gente esquece que precisa de cuidados também. Então vamos lá, prestem atenção, né? Se conheçam bastante. E, como toda depressão, ela vai passar. Alexia? Gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante e é muito mais recorrente do que a gente imagina. Então, claro, hoje eu olho para o meu filho e eu falo, meu Deus, graças a Deus que ele está bem, graças a Deus a gente passou por isso. Então, a gente sempre fala, né, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó, nasce uma família novas denominações. E é tão importante a gente se atentar, não só para a criança que está nascendo, mas como a doutora muito bem colocou, está nascendo uma mãe também. Principalmente as de primeira viagem. Está nascendo uma mãe, está nascendo um pai. Então, se a sociedade olhar mais por essas pessoas, se nossas famílias olharem mais por nós, mães, eu acho que muitas coisas, muitos desses sintomas podem ser ou evitados ou amenizados quando já instalados. Então, é muito importante falar sobre isso. Adoraria falar muito mais sobre, mas é muito importante a gente procurar ajuda e entender que aquilo, a partir do momento que a gente não tem mais controle, é o momento de você pedir ajuda. Então, é muito importante. Então é isso, o Debate Unibrasil fica por aqui. Espero que você que nos assiste tenha gostado do programa. Não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais e acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigada e até a próxima.